Olá, seja bem-vindo ao Astrologar e hoje nós vamos falar sobre o tarô. O que é o tarô, como é o tarô, para que serve o tarô. Esses dois vídeos, eles não são um curso sobre tarô, eles são uma exposição sobre o uso das cartas, o que é bem diferente, porque o curso implica em estudar a mitologia, os símbolos, os sinais e inclusive a numerologia. E aí, por que isso faz parte do processo astrologar? Porque astrologar é muito além da astrologia. Então vamos estudar um pouco sobre o tarô. Hoje eu trouxe aqui 4 tarôs específicos e vamos usar um para a gente poder entender melhor, principalmente os arcanos maiores, que são os arcanos que tomam o processo de decisão na nossa experiência na Terra. E os arcanos menores são aqueles que contam os detalhes dos nossos cotidianos, aqueles que falam das pequenas oportunidades no dia a dia que vão nos dando o vórtice e o caminho para a gente poder caminhar na estrada. O que é o arcano maior e o que é o arcano menor? Os arcanos, a gente chama de arcano, aquele totem de conjunto de informações. Existem diversos. E o que é o arcano maior? É aquele que mostra a cabeça de uma situação ou a tendência de uma situação. E os arcanos menores vão contar como se fossem as peças, as outras peças que compõem o conjunto de uma situação, oportunidade. E existem diversas formas de se abrir o tarô. Desde, por exemplo, perguntas e respostas, com uma carta, com 3 cartas, com 7 cartas, até o conjunto elaborado de 78 cartas. Então são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os 56 arcanos menores são divididos no que a gente chama de 4 naipes. E assim, da onde vem o tarô? E os 4 naipes. Antigamente existia o jogo de cartas. Então o tarô, ele é filho do jogo de cartas. E lá muito antigo, muito antes do meados da Idade Média, porque é quando o tarô de verdade nasce, quando a arte começa a expressar a sua imagem, o que se sabe é que se pegou os jogos, diversos jogos, e se guardou ali segredos da psique humana. E é muito interessante a gente entender esse processo, porque tem gente que acha que o tarô tem milhares de anos. Na verdade, ele deve ter aí calcula-se, 400 a 600 anos. Ninguém tem muita certeza, porque a gente não sabe exatamente quando ele nasceu, ainda que muitos autores defendam com datas, né? O tarô que ficou mais famoso é o tarô de Marselha. Ele resolveu se espalhar pelo mundo inteiro. São essas cartas aqui, né? Tanto que o tarô de Marselha, ele é muito utilizado no mundo afora. É difícil quem não conheça o tarô de Marselha. Estes aqui são os arcanos maiores, né? A carta do mundo, como ela é bonita, a carta do julgamento, né? Depois eu vou mostrar cada uma. Esse é o tarô mais conhecido. E aí aqui nós temos os arcanos menores. Quais são os naipes? Nós temos o naipe de ouros e de copas, de espadas e de paus. O que são os naipes que contam os detalhes? O universo do ouro fala do universo material. Tem uma analogia com o fluxo da Terra, com as coisas materiais, com as coisas concretas. Então, por exemplo, nós temos aqui o As de Ouros, que fala sobre segurança, não apenas a segurança material, mas dela também. Fala sobre a matéria, coloca informações sobre o universo das coisas práticas. Aí nós temos também o conjunto de naipe de copas. E o que é o copas? O universo das copas fala sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos quereres, né? Olha a rainha de copas aqui, é uma dama loira, né? E aí o que acontece quando a gente vai falar
do naipe de paus. Quando a gente fala do paus, a gente está falando das lutas, do trabalho de conexão com o mundo espiritual, porque o paus tem uma relação... copas tem a ver com água, né? É o universo das águas. E aí nós temos os paus, ou bastões, como outros preferem chamar. E olha só, paus é o universo da conexão com o fogo, com o mundo das ideias espiritualizadas. Não as ideias do combate, do embate mundano, mas da busca por uma fé, pela busca do conjunto, do que ainda é desconhecido. O paus é aquele lugar onde a gente conecta o terreno do que a gente realmente não sabe bem do que se trata, porque tem a ver com uma conexão que está muito acima. Não que isso tenha alguma valorização, ou não existe nenhum naipe que é melhor que o outro. Existe o naipe que a gente tem mais afinidade no sentido de que na nossa cultura ele foi considerado especial, como por exemplo se associa o naipe de ouros a ouro mesmo, a dinheiro, segurança material. Mas todos os naipes têm a mesma importância, tanto que o número de cartas é o mesmo para todos, e são 14 cartas para cada naipe, são 28 cartas de naipes Yin e 28 cartas de naipes Yang, são 56 cartas no total, e nós temos os 22 arcanos maiores. E aí depois nós temos o naipe de espadas, mas o naipe de espadas, o que significa? A luta do embate intelectual, tanto que está muito associada a uma certa luta. Olha aqui o cavaleiro de espadas, olha que coisa fofa que ele é, bonito, né? É uma carta elegante. E aí o tarô de Marselha foi o que ficou mais famoso. Por quê? Porque na Idade Média era a forma como se comunicava, a falta de leitura, a maioria das pessoas não tinham conhecimento, não existia ainda o livro, então se lia através de desenhos, através de figuras. E a partir daí foi se aprendendo que não era tanto assim coincidência se fazer a leitura de cartas e se obter respostas. Era, na verdade, uma conexão anímica. Isso foi passando de família em família. Com o tempo, o tarô ele ganhou uma certa nobreza, porque todo o reinado fazia uso dele, né? Usava os místicos para saber se uma luta, se uma batalha ia dar certo, se ia dar errado, se o bebê que estava para nascer ia ficar bem, se a mãe ia ficar bem, porque numa época em que nós não tínhamos o cuidado da medicina, a percepção extrasensorial fazia todo sentido, né, naquela circunstância. E além das questões do cotidiano da família, tinha coisas mais sérias, como por exemplo se valia a pena um embate, uma guerra para ir para um país distante, para buscar novos terrenos. E aí, em função da própria experiência de ausência de conhecimento geográfico, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nenhum equipamento, o tarô era o equipamento de conexão, de informação entre as pessoas, para que elas pudessem usar, às vezes até de modo telepático, porque sim, o tarô nos auxilia a fazer conexões telepáticas quando nós já temos essa predisposição. Eu até gosto de lembrar que, como astróloga, a maioria da humanidade não tem percepção de telepatia. Né? Tem pensamento, tem vontade, tem saudade, mas telepatia é uma ferramenta específica de um grupo específico de pessoas. Normalmente a gente consegue traduzir os processos de telepatia pelo mapa natal. É verdade que telepatia pode ser aprendida? É verdade, se você aprender com alguém que já nasce sabendo. Né? E esse alguém que já nasce sabendo vai te ensinar uma ferramenta que de repente faz você, pelo menos, aprender a traduzir certos elementos, símbolos e sinais. Agora, tem algumas pessoas que são privilegiadas. Muito se diz que o tarô, só quem tem assim uma percepção extrasensorial é capaz de traduzir. Não, isso não procede. O tarô ele tem uma técnica e você pode também aprender através da técnica o trabalho de previsão. Tá? Então vamos fazer uma retomada. Aqui eu apresentei para vocês o tarô de Marselha.
Eu tenho também aqui um tarô oriental. É só para vocês entenderem que existem diversos tarôs, muitos tarôs, né? Esse tarô oriental tem umas cartas assim absurdamente lindas, são encantadoras assim. Essa aqui é a carta da Imperatriz, ela é verdadeiramente uma imperatriz. E são obras de arte, verdadeiramente. São obras. Tem muitos tarôs que tem gente que tem até vergonha ou certa timidez para usar. E o tarô, existem diversos tarôs, então eu vou explicar um pouco sobre o que cada tarô é diferente. Por exemplo, o baralho cigano não é um tarô no sentido de ser o caminho. Tarô significa o caminho. O baralho cigano, ele é mais uma conversa, uma tradução do cotidiano. E aqui eu não estou abordando o baralho cigano. Existem diversos baralhos ciganos. Olha, dentro do próprio caminho chamado o tarô, existe o tarô ancestral. Esse é o tarô de Patos. Olha, Ancestral Path Tarot. Ó, são cartas lindíssimas. Olha a beleza dessa carta. Olha o encantamento dessa carta. São cartas muito atraentes. A maioria dessas cartas, mesmo quando elas têm uma representação, digamos assim, dura, ela fala, por exemplo, o tarô ancestral fala das 4 etnias. Fala da etnia ameríndia, africana, asiática e europeia. Aqui a gente tem uma figura, né, africana. Olha que bonitas que são as cartas. Tem algumas que são maravilhosas mesmo. E aqui, por exemplo, nós temos uma figura ameríndia. Dá pra ver? É bonito, né? Olha, aqui um período, uma situação na geleira representando os 5 de ouros ou os círculos sagrados, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, cada tarô tem uma comunicação diferente. Por exemplo, o tarô ancestral é para resolver questões não apenas do nosso presente, como o tarô do Marcélia, é para resolver questões também com as nossas ancestralidades diversas, não apenas com a nossa família, mas com a própria família humana, né? E existe também o tarô mitológico, que foi tão sabiamente, né, traduzido pela Liz Green, que eu não vou fazer aqui, não vou versar sobre esse tarô agora, mas apenas para vocês entenderem que existe essa comunicação, que existem essas cartas. Esse é o tarô mitológico, aonde a Liz Green pegou os mitos e colocou num processo de tradução para acessar a psique. E é disso que eu vou explicar agora. O que é o tarô? Tarô, o caminho. E o que é o caminho? São 78 arcanos que versam cada carta sobre tudo que a humanidade, que um ser humano pode experimentar. Desde as maiores experiências de alegria, de regozijamento e de beleza e de paz e de reverência e de segurança material e de glória, até as mais lastimáveis dificuldades e as mais trágicas situações. Os 22 arcanos versam sobre as grandes potencialidades que a nossa consciência já alcançou. E os arcanos menores falam desses detalhes e de como, de repente, sairmos dele. Para que serve o tarô? Para a gente traduzir as nossas inquietudes, para nós traduzirmos a nossa psique. Então, para entender melhor, eu sempre uso um exemplo que alguém que já assistiu outros vídeos pode já ter visto eu falar isso. Você acredita na app que você colocou no seu celular? Você acredita na nuvem e na internet? E você não acredita no teu cérebro? Não faz muito sentido, né? Então, o tarô é uma conexão com seu HD interno, com seu cérebro. Você e a outra pessoa que vai traduzir. Ou
o seu consulente e você que possa vir a traduzir. E por que é tão importante a gente conversar, discutir, aprender e estudar? Bom, eu acho importante porque é a maneira da gente entrar num terreno que ele não é palpável, não tão palpável, né, fora as cartas serem palpáveis, mas que nos mostra a beleza da nossa capacidade de perceber o intangível e o invisível. E como que o tarô pode ajudar? Por exemplo, se você vai fazer uma experiência com alguma coisa que é efetivamente muito importante e você consegue fazer uma pergunta para o tarô e você está preparado, você tem que ter uma certa reverência, é bom ter. Sabe por quê? Para centrar, para harmonizar os seus chakras. Né? Se você não sabe harmonizar os seus chakras, conversa com a Mel Dias, ela pode te ajudar. É muito legal. Aí você harmoniza os seus chakras e atende a você ou a outra pessoa. É muito aconselhável que, em caso de você ter um tarô para uso pessoal, que esse tarô você não compartilhe com outras pessoas, por uma questão mesmo de organização interna. Eu não sei exatamente aonde isso nos influencia, eu não saberia te dizer com razão e com lógica, mas eu sinto que tem uma influência. Parece que tem a ver assim mais ou menos como uma roupa que você gosta. E quando você vai trabalhar profissionalmente com o tarô, realmente tratá-lo como uma entidade, porque ele é uma pessoa, não uma pessoa humana, mas uma, vamos dizer assim, uma instituição de saberes, sabe, de muitos anos, de séculos podemos dizer, agregado da humanidade. E esses saberes, eles exigem assim uma certa reverência, um certo cuidado, por quê? Porque a gente vai estar tratando de uma outra pessoa que está vindo buscar uma informação que é muito preciosa para ela. E a gente tem que ter muita responsabilidade. Inclusive, estarmos limpos internamente, limpos emocionalmente. Quando a gente não está legal, nem é bom abrir o tarô para outra pessoa. Quando a gente está sentindo assim uma tensão, uma angústia, melhor não mexer com isso. Por quê? Porque a gente está mexendo com o terreno do intangível, com um daqueles corpos que são invisíveis. Para entender melhor, existe, por exemplo, o Photokirlian, que é uma aura energética que acompanha o nosso corpo. Algumas pessoas chamam isso de ovo, né? Um ovo que nos protege, que quando a gente está morto, por exemplo, um ser humano morto, esse ovo desaparece. É incrível, né? É mágico. Isso a máquina de Photokirlian consegue provar. Ou seja, hoje, muitas ferramentas da ciência já conseguem trazer para a nossa consciência e provar que existem outros corpos além desse corpo físico que a gente sente fisicamente a dor e o prazer. Né? E existe um outro processo que é muito legal da gente considerar, é o seguinte: o tarô, ele não é para você apenas prever, ele pode servir para prever, mas ele também pode servir para você meditar. Né? Existem diversas formas de se abrir o tarô, hoje eu vou ensinar só duas, que é o de perguntas e respostas. Então você faz uma pergunta e você tira uma resposta. Às vezes as pessoas abrem o tarô assim para um coletivo, ou seja, é aquele coletivo que está buscando essa informação que vai acessar. Né? Existem respostas que podem servir para o coletivo? Existem sim. E existem respostas que não servem para o coletivo? Sim, existem coisas que são da individuação. Quando você quer um trabalho minucioso, objetivo e diretamente a você, não use previsões da internet, nem previsões da televisão. Por quê? Porque elas estão ligadas ao coletivo, ou seja, às massas. Né? E quando você quer usar um terreno que, por exemplo, de algo que está ligado de verdade às massas, aí essas previsões, leituras podem até ser úteis para você refletir. Mas é claro que cabe sempre o bom senso. Eu sou muito de respeitar aquelas pessoas que dizem assim: não acredito em nada disso. Porque na verdade, esses processos não são para se acreditar, eles são processos para se conhecer. Então, a pessoa não acreditar é uma coisa muito boa, porque ela tem mais do que acreditar, ela tem que conhecer. Ora essa, a gente tem grandes homens, Joseph Campbell, Carl Gustav Jung,
né? Grandes mestres da literatura da psicologia, do conhecimento humano, Blavatsky, que usava o tarô para trazer para a consciência o saber. Essas pessoas que deixaram lastros incríveis na cultura humana, será que elas estavam tão erradas assim? Não acredito, né? Quem conhece um livro do Jung, O Homem e Seus Símbolos, tem muito conhecimento que lá ele versa sobre o tarô, ele fala sobre o tarô, enfim. A partir daí a gente começa sempre a respeitar mais aqueles que fizeram história e deixaram seu legado. Eu acho até que eles fizeram um grande favor para que se tirasse do ostracismo esse saber que carrega tanto conhecimento da humanidade. Inclusive, tem uma teoria que diz assim, que em função do coração humano ser viciado, né? Então inventou-se jogos de cartas para guardar os segredos da humanidade. E aí os artistas, quando abrem esse vácuo em seus próprios cérebros para receber o que há de divino na vida, o que há de mais encantador, conseguiram traduzir em quadros aquilo que era jogos. Porque os jogos de cartas são muito antigos. Agora, os jogos do tarô são mais recentes. E é muito interessante que nas últimas 3, 4 décadas, depois dos anos 70, 80, surgiram muitos tarôs no mundo inteiro, de diversas ordens, de diversos caminhos. Tarôs a gente vai chamar aquele caminho de 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Esse é o tradicional tarô. Tá? Os outros são cartas de meditação. Tem carta das deusas, carta dos deuses, carta das flores, cartas das fadas, cartas das meditações transcendentais, cartas dos Oxos, tem também o tarô do Oxo. Tem muitos, muitos. Eu mesma tenho 28 jogos de tarô. Não dava para trazer tudo aqui, que era levar muito tempo esse vídeo. O importante é a gente entender assim, primeiro o conceito, para que ele serve, quando usar e como usar. Para que ele serve? Né? Para acessar a nossa psique, para acessar as coisas que muitas vezes o nosso cotidiano não permite que, em função da correria, da ansiedade, tempo ocupado, ou às vezes até um sentimento muito intenso de emoções que impedem a visão com clareza, ele serve para a gente poder enxergar além, externamente, aquilo que está acontecendo internamente ou à nossa volta. Eu acho muito importante a gente usar o tarô com reflexão. Então, assim, acho que é útil, sim, fazer todo o reverencial de purificação, de usar os 4 elementos, de ter uma representação do fogo com a vela, de ter uma representação da terra com uma planta, de ter uma representação do ar com um incenso e da água com um copo de água, com uma taça de água. Por quê? Porque isso vai fazendo a gente rememoriar os 4 elementos que fundamentam toda a história da humanidade, toda a história de todas as formas de vida no planeta. Tudo que existe no mundo tem uma relação com os 4 elementos. Tudo que existe na tabela periódica está nos 4 elementos. É tudo muito mais racional do que nós gostaríamos. Mas é óbvio que nós, humanidade, gostamos de um pouco de mistério, de um pouco de encantamento. Olha só como a gente gosta de encantamento. A gente vai fazer bolo de aniversário, o que a gente faz? Bota recheio, bota chantilly, bota fruta, bota creme para esconder o bolo, para ficar mais interessante aquele bolo. Então, o tarô é uma espécie de recheio para cobrir as coisas desse bolo. Aí lá dentro a gente faz assim, abre um pouquinho esse creme e vê do que é feito esse bolo. Se ele é de fruta, se ele é de chocolate, se ele é um bolo salgado, se ele é um bolo doce, se ele tem o quê e para que serve. É mais ou menos isso. Ok, essa é uma figura de linguagem, mas para entender o que é o tarô. O tarô é um terreno tão profundo que se eu fizesse 100 vídeos de 1 hora, eu ainda estaria versando e ainda teria para versar sobre ele. O importante é entender que ele é um caminho que pode nos facilitar a compreensão das nossas ferramentas psíquicas, a compreensão das nossas ferramentas
míticas, a compreensão das nossas ferramentas materiais e a das nossas ferramentas emocionais, sentimentais. E quando a gente consegue fazer isso, dá esse tempo para lidar melhor com o medo, com as angústias, com as faltas, com as ausências ou com os excessos, o que o cérebro faz? Ele se acalma, ele começa a buscar respostas e saídas. Por isso que é tão interessante a gente aprender mais sobre o tarô. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que são os arcanos menores. Tá? Falei sobre os naipes. Então, o que são os arcanos menores? Eles são as ferramentas, por exemplo, como eu mostrei antes aqui, o As de Copas. Olha que carta linda. O que são as copas? É a nossa emoção. Por que é representado por uma taça? Porque é o receptivo, nossa emoção, a água. Quase tudo no nosso corpo, dizem que mais de 68 a 73% do nosso corpo é líquido. Quase tudo isso é H2O. É por isso que é representado por uma taça, que pode ser de vinho, pode ser de água, pode ser de algum outro elemento que nos reidrate. Mas o que é a condição de uma carta de copas? É o terreno de dar espaço para o pensar. É o terreno para dar espaço para o sentir, especialmente o sentir. Então, lá, pensar no sentir, ou o sentir, ou quando eu estou sentindo muito, vai estar representando, no universo do tarô, as copas. Olha o 7 de copas aqui. Esse tarô específico, ele fala dos mitos da humanidade. Então fala dos mitos europeus, no caso aqui de Lancelot e Guinevere. Nessa carta aqui nós vemos representada a Margot, que é uma das místicas que fazia leitura para o rei Arthur. Então, aqui foi representado por uma artista o exercício de entender, através do olhar europeu e da Constituição e da família europeia, as cartas. Aí nós temos também a representação do universo dentro do tarô ancestral, o universo da cultura japonesa, para representar todo o mundo asiático. Eu acho esse tarô muito amoroso. Olha a rainha de paus, que coisa mais linda. Ela fala da cultura grega. Olha que louco, né? Que é as origens da cultura africana e de muitos elementos das culturas iorubás. Eu acho muito interessante. Aqui mais uma representação da cultura ameríndia. Esses são os arcanos menores. Os arcanos maiores são mais lindos ainda. São todas cartas muito lindas. Eu vou mostrar uma a uma para você. Aqui nós temos o louco. O louco representa, ele é a representação do nada que existe no ser humano. É um receptáculo absolutamente limpo, total. Ele é quase uma certa ingenuidade. Nessa carta aqui, representado por uma figura andrógena, que pode ser homem, que pode ser mulher, e representado por alguém que está lá só esperando alguma coisa. É a primeira carta, ela é a carta 0 do tarô. Ou seja, o tarô não começa com a carta 1, começa com a carta 0. O vazio, onde todas as possibilidades são possíveis. Em algumas culturas, por exemplo, nós temos aqui o louco na representação do tarô de Marsella. Nós temos um homem, uma figura carregando um saco nas costas, como se fosse uma criança. E ele tem aqui, se vocês observarem do cantinho, um olhar assim de quem está perdido no mundo, de quem não sabe muito bem para onde vai. Como se fosse assim, o absoluto vazio. E atrás dele, observa bem a carta, tem um cachorro, sempre tem um cachorro, representando o seu fiel escudeiro. Essa é uma representação muito comum. O louco, ele é aquele que representa o nada.
a possibilidade, onde tudo é possível. Depois do nada, nós temos o mago, que é representado aqui no tarô ancestral por essa figura lindíssima, de uma figura máscula, cabeluda, né? Mostrando que ele tem os 4 elementos. Observa bem, ele tem os 4 elementos em sua mesa e ele tem o poder de saber o caminho, é o começo de tudo. O mago é aquele que carrega o conhecimento. Lá no louco, o espaço era vazio. Aqui, ele está cheio de conhecimento. Do conhecimento do universo Yang, da ação, da iniciativa. A ação e a iniciativa precisa vir também com a experiência de sabedoria do conhecimento Yin, que aqui na figura do universo do tarô ancestral é representado por uma figura mística, né? E aqui ela é a papisa. Olha só o universo do tarô de Marsella. Já é uma papisa menos, digamos assim, sofisticada. E o que representa a papisa? O universo de o saber feminino, o universo do saber receptivo. Esse universo do saber receptivo, ele é o lugar onde a gente carrega todos os saberes que as mulheres, com o passar dos anos, ou com o universo feminino, não podemos dizer que só as mulheres, mas como por muitas vezes no passado, quem ficava na cultura da preservação do universo alimentar, quem ficava na cultura do universo da gentileza e da doçura, era o feminino. Então esse feminino ele ficava no receptivo e ele ia acumulando saberes e ia passando para os seus descendentes, né? Não existia assim a televisão para passar o instrumento, não existia o YouTube para passar a informação, era tudo tete a tete, boca a boca, ali, direto, geração com geração. E aí depois que trouxe a papisa, vem a imperatriz, que aqui é representada por uma linda mulher, grávida, né? Você veja que ela é toda pomposa, senhora de si, dona de si, de uma cadeira de poder. E é claro que toda imperatriz tem que ter na sequência o seu imperador. E aí nós temos aqui no tarô ancestral a representação do imperador. E o que representa a imperatriz e o imperador? A imperatriz, o feminino, com iniciativa, gestando possibilidades. Ela é representada por uma mulher grávida no tarô ancestral, porque ela é uma representação de tudo aquilo que está em processo de gestação. Vou dar um exemplo simples. Uma pessoa veio fazer uma pergunta e ela quer uma resposta com uma única carta. E ela vem perguntar, eu quero lançar um livro, esse livro vai sair? Aí aparece a imperatriz. A imperatriz responde, olha, esse livro está em gestação, ele está no processo. A imperatriz não é uma garantia de que o livro já está pronto, mas ele é uma garantia de que existem muitas chances desse livro de fato sair, né? De que existe um sim para essa pergunta. O imperador, ele já é mais contundente, ele já responderia sim, essa construção de trabalho vai sair, esse livro vai sair, por exemplo. E aí, na sequência, nós temos o chamado Hierofante. Só para antes dar uma olhadinha aqui, a imperatriz, ela é representada, ela é representante, né, desse processo. No tarô de Marsella, ela não é assim uma carta de uma mulher grávida, ela é uma carta de uma senhora com grandes conhecimentos, poder de decisão. Percebe que ela é assim, cabelos brancos, né, ela já está na meia idade, ela carrega uma coroa que dá a ela poder de decidir, poder de fazer. E aí, na sequência, nós temos o imperador, que a gente já viu ali do tarô ancestral. E aí, depois de chegar nesse lugar do tarô ancestral, nós temos o Papa, que no tarô de Marsella é representado pela figura de um Papa, de um homem da igreja, mas olha que no tarô ancestral é representado pela sabedoria de 3 mulheres que conversam. Acho muito
amorosa essa carta, porque as mulheres não tomam decisões de forma racional, elas conversam entre si para poder tecer a vida, para poder tecer a história. Já no tarô de Marcélia, é um papa com conhecimento de todo o seu clericado, e ele tem um poder de decisão, e ele tem um bastão poderoso que diz para ele o que ele diz, né? O que é certo e o que é errado. Então, você veja bem, pela própria representação das cartas, a gente já vai tendo uma ideia de como cada tarô tem uma linguagem diferente, ainda que essencialmente eles digam a mesma coisa. Tanto o Papa está no universo da decisão, quanto a representação hierofante de 3 figuras femininas do tarô ancestral representa a mesma coisa, só que de uma outra maneira. Mas sempre o quê? O poder de decisão. Aí depois nós temos a carta dos amantes. No tarô de Marcélia é representado por 3 figuras, né? Onde tem aqui um jovem que tem muitas dúvidas sobre o que ele quer. Ele tem dois lados para poder escolher. Já no tarô ancestral é uma carta mais decidida, mostrando o corpo de 2 jovens que se amam. Parece assim, né? Uma carta mais romântica, parece assim um amor mais contundente, enquanto no tarô de Marcélia ele está em dúvida, né? Tem até a representação de um cupido em cima dizendo, para onde vai? Para o universo da razão ou para o universo da emoção? Qual é o caminho que ele tem que seguir? O universo dos amantes, no tarô de Marcélia, representa o chamado para os 2 lados de uma mesma situação, onde a mulher faz o homem se sentir dividido. O tarô ancestral já parece muito mais uma situação de comunhão entre eles. Então, cada vez que a gente vai escolher um tarô, a gente entender qual é o tipo de linguagem, né? E a partir dessa linguagem, a gente vai entendendo outros processos. Então, por exemplo, o carro é uma carta que representa a nossa capacidade de ir para algum lugar, de sair do lugar. E aqui ela é representada por animais de 4 patas que carrega a figura do rei, né? E aqui no tarô ancestral, não é a figura do rei que está sendo levada, é um representante do rei, porque o rei não pode correr risco de morrer, então ele tem um representante do rei e 2 leões, 2 felinos. Né? O que representa o felino no tarô ancestral? A capacidade de caça, a capacidade de busca, a capacidade de identificação e também de saber domesticar os próprios instintos. Veja que são leões domesticados, onde simboliza o homem tendo domínio sobre seus próprios elementos instintivos, seus, vamos chamar, animais interiores, né? No tarô de Marcélia, é o rei que tem essa representação. Ele está mais, digamos assim, vulnerável. Mas é uma carta de muita leveza, no sentido de que ela parece próspera, mas ao mesmo tempo profunda, porque dependendo da pergunta, se a gente perguntasse, meu inimigo vai me vencer, e sai a carta do carro, é um certo que é sim. Você fez a pergunta e na pergunta já deu a resposta. Ou, o meu amigo vai me ajudar? E se deu o carro, a resposta é um sim, porque é uma carta muito contundente, só que a gente tem que ver todo o conjunto. Qual é o tipo de jogo que vai fazer, qual é o tipo de carta que vai ser colocado. Aí depois que nós temos a carta do carro, nós vamos ter a carta da justiça. Né? E a carta da justiça, no tarô de Marcélia, olha que figura linda, é representado por uma justiça gorducha, senhora de si, matrona, elegante e tal. Já na justiça do tarô ancestral, é uma figura representando a cegueira da própria justiça, representando a cegueira do Estado inerte, ou seja, a justiça tenta ser justa, mas ela nem sempre consegue ser tão justa quanto ela se propõe. E ela representa aqui, olha, nos pés, existe toda uma parafernália de
instrumentos aonde estão ali trazidos os questionamentos das coisas que foram abandonadas, das coisas que foram largadas. A justiça é cega, mas ela tarda, mas não falha. É uma esperança sempre que a gente tem. Aí vem na sequência o eremita. O eremita, ou no português bem colocado, é o ermitão. Nesse caso aqui as duas estão muito parecidas, olha só. Quem que é o ermitão dentro da gente? O que que representa o ermitão no universo do tarô? Representa o conhecimento acumulado daquele remanescente de todas as nossas negações, da velhice, do medo do tempo, mas ao mesmo tempo tem escondido uma sabedoria. O ermitão é aquele que conseguiu ir lá e se bastar e se dar sozinho. É uma carta meio solitária, é uma carta que fala dos nossos medos inconscientes para trazer para a consciência, inclusive para a gente poder resolver, né? O medo do tempo. Olhem que aqui é representado que ele tem uma lanterna, né? No caso do Marcélia. E no caso do tarô ancestral, ao invés dele ter uma lanterna, ele tem uma estrela disponível para ele, né? Ele usa o elemento da própria natureza. Acho que esse artista foi muito feliz ao escrever esse desenho, ao pintar essa arte, porque ele dá mais perspectiva, o universo lá no fundo representando conhecimento humano, mas muito além do conhecimento humano, a aceitação de todos os mistérios. Isso é uma coisa muito bonita, apesar do tarô de Marcélia ser uma obra de arte também. E depois nós temos a roda da fortuna. A roda da fortuna é aquele lugar que vai falar assim, se você estava lá em cima, você vai lá para baixo. Se você estava lá para baixo, você vai lá para cima. Ela é uma espécie de reviravolta. Ela fala das nossas reviravoltas na vida. Ela é também uma carta que representa tudo vai passar. Então, simplesmente, permita-se girar com todos os desafios, com todas as dificuldades. Olha que coisa mais linda. Aqui, no tarô ancestral, olha a representação. A inserção da figura, inclusive dos símbolos astrológicos, né? Usando os anéis de Saturno como se fossem símbolos astrológicos. Acho assim uma carta muito carinhosa, porque inclusive uma homenagem e uma aceitação do universo das estrelas, do universo dos céus. Ou seja, a roda da fortuna, ela é um chamado para mudança, que o tempo todo, tá tudo girando, tá tudo mudando e vai continuar mudando. E a vida, se tem uma coisa, a única coisa que é certa é que a mudança é a regra e que o processo cíclico sempre existe e exige a necessidade de muito respeito, da nossa humildade, né, da nossa sabedoria em receber aquilo que a gente precisa. Aí depois a gente tem a carta da força, que é representada aqui no tarô de Marcélia por uma mulher que é tão dominadora, que ela domestica o leão, ela abre a boca do leão, parece que não faz força nenhuma, está tudo tão fácil para ela, né? A carta da força representa isso. E aqui nós temos na carta da força do tarô ancestral uma mulher muito estética, muito arrumada, muito bonita, do lado de um leão. Um leão tá assim, mansinho, igual um gatinho. O que que representa a força? A força da nossa psique, os nossos animais internos domesticados. Por isso, a representação do artista é esse elemento. Esse animal não é o animal real. Ela é o animal que está dentro da gente. Quantas vezes a gente negligencia o nosso felino? Precisamos ter força para podermos domesticar os nossos animais internos. É essa o chamado. Logo depois de todo, e se você não aprende a fazer isso, olha onde a gente vai parar. A gente vai parar no enforcado. Olha essa carta, é um pouco assustadora, mas ela é também bonita e romântica. Ela mostra um bebê com cordão umbilical amarrado no pescoço. Eu conversando com um amigo meu que é obstetra,
ele disse que 72 a 78% dos bebês nasce com o cordão amarrado no pescoço e que isso é a coisa mais normal do mundo, nem deve ser motivo para cesariana. Mas o povo fica assustado, né? E tem medo do cordão no pescoço. O cordão no pescoço, no caso da cesariana, ele estica. E aí, assim, existe a cesariana da vida que é muito bem representada, né? No tarô de Marselha, chamado pendu, le pendu, que é, na verdade, o pendurado ou o enforcado. E por que ela é representada assim, essa amarração pelo pé? Em muitas cartas é assim. Porque antigamente era uma forma de castigo, deixar a pessoa de ponta cabeça, pendurado, né, antes dela morrer enforcada. Então ela é sempre uma prévia. Então veja bem, se você não dominou os seus animais internos, a probabilidade de você, de nos colocarmos da vida, nos colocar em circunstâncias diversas aumenta. Por isso que é bom a gente aprender a domesticar os nossos animais internos, porque se isso não acontece, olha a sequência, depois do enforcado, depois do pendurado, o que que vem? Vem a carta daquele que é sem nome, não tem nome. No tarô de Marselha é chamado o sem nome. No tarô ancestral a gente já dá o nome, a gente chama de morte. Antigamente, os de Marselha, os tarólogos que usavam o tarô de Marselha, se recusavam a falar a palavra morte. Primeiro porque ninguém se atrevia a falar de espiritualidade. Isso era coisa de gente de bruxaria, de gente que merecia ser queimado na fogueira. Então, ninguém ia falar desse assunto. Mas a carta da morte, ela pode ser até uma coisa boa. No caso, por exemplo, eu vou pagar minhas dívidas? A resposta é vai acabar com as dívidas, porque morreu, a dívida morreu. Aí a gente vê a próxima carta para ver como que ela vai ser resolvida, né? Agora, eu tô com um projeto que está nascendo agora, que a carta da morte já é um não, né? Porque a carta da morte significa a finitude de algo para se começar um novo. Talvez esse projeto que você estabeleceu não é ele, é um outro. Mas não desista do projeto que saiu a carta da morte, porque a morte é a regra da vida. Quem nasceu vai morrer. De uma formiga a uma humanidade, de um elefante a um hipopótamo. Então vamos parar de ter medo das finitudes. As coisas acabam. Um pote de gostosuras e de guloseimas também acaba. Um prato de comida também acaba. Então a morte representa a finitude das coisas. Olha só, no raciocínio. A gente não dominou nossos animais internos, ficamos numa situação de ansiedade, que é uma representação do enforcado. E aí essa representação de ansiedade reverbera numa finitude, no acabamento de alguma coisa. Depois que algo acabou, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que olhar para o céu, a gente vai ter que olhar para as estrelas e qual é a carta que vai ser necessária para a gente conseguir lidar com isso. Paciência, que é representada pela temperança, né? É a paciência que é representada aqui por essa figura elegante de um anjo que cuida de tudo, né? De nos comportarmos de uma maneira mais dócil, mais mansa, mais tranquila. Veja bem, é um anjo que ele tem 2 potes de água de cá e de lá, contando a paciência entre trazer e levar a água de um pote para o outro. No caso do tarô ancestral, é representado por essa linda meríndia que está com duas cuias, carregando água de um pote para o outro, de um pote para o outro, quase contando os potes de água ou supondo poder contar a água do mar, o que é uma coisa meio absurda. A temperança, ela representa o nosso chamado para paz, para tranquilidade, para dar o tempo para cada coisa. E quando a gente dá o tempo para cada coisa, é porque realmente a situação não está assim no caminho. E aí, se a gente dá o tempo para cada coisa, a gente vai encontrar lá mais para frente a estrela, mas se nós não dermos o tempo para cada coisa, olha o que vai vir, a tentação da carta chamada do diabo, que também tem a ver com as nossas incongruências, mas com os nossos desejos sexuais. Não, a carta do diabo não representa só o sofrimento, não. Ela representa também o furor, o fulgor, né? A paixão avassaladora sem controle,
E aqui ela está representada no nosso apego com o universo das coisas físicas, por exemplo, nos deixarmos levar só pelos interesses imediatistas, de um prazer imediato, que pode representar algum tipo de perigo, chegar lá aos infernos, né, do capeta, para poder encontrar os nossos estados infernais internos. Na carta do tarô ancestral, representado por uma figura mitológica lá no fundo, assustadora, né? Um demo assustador, e por dois casais acorrentados no sofrimento. Às vezes esse sofrimento pode ser assim, o apego sexual excessivo, mas ele pode ser também a falta de percepção da importância das outras coisas além do universo do apego da sexualidade. Também pode representar circunstâncias adversas, heranças mal resolvidas. O diabo vem muito para chamar a atenção das coisas que a gente não gosta muito de tratar. Aí, claro, né, tudo isso vai enveredar por uma grande queda. É a torre representando que tudo que é apego, que é matéria, se destrói, se finish, né? Se a gente está querendo nosso bom nome, aí abre ali a torre, quer dizer que o nosso bom nome talvez não seja tão bom assim, né? É uma representação que eu brinco que, e o nome foi para o SPC, é uma situação de delicadeza, é uma falta de crédito em si mesmo. Não tem a ver com o crédito no mundo da matéria apenas, mas com o crédito no nosso mundo espiritual. Na carta do tarô ancestral, o cara não satisfeito por destruir uma torre, como acontece em Marseille, ele destrói toda uma cidade, todo um prédio colossal, e destruindo assim um prédio de Paternon, uma coisa bem gigantesca. Esse tarô ancestral é poderoso, né? Mas ele fala da história da humanidade, de coisas que a gente já fez. Depois já perdeu tudo, já sacaneou com tudo, já não tem mais nada para perder. Aí vem a esperança da noite do descanso, representada pela estrela e uma mulher jovem assim, toda tranquila. O que mais tem para perder? Mais nada. Então vamos dar um tempo para a estrela, e a estrela representa todas as possibilidades, o bem, a alegria. Depois de toda aquela situação tragicômica, nós temos aqui a compreensão dentro da nossa psique de que nada é melhor do que uma noite após a outra para a gente conseguir colocar as coisas no lugar. E aí, depois disso, vem a estrela que chega sempre antes, né? Vênus chega antes da Lua. Vem a sequência que é a Lua. Então, Vênus no céu chega antes da Lua. Quando chega a Lua representa o quê? Os nossos sentimentos, nossas emoções. Aqui no tarô ancestral, representado por uma lua gorda, bonita e cheia, né? E aqui no tarô de Marsella, representado até pelo canto dos uivos de lobos, né? E que, se a gente ficar olhando a carta, a gente consegue meditar, pensar quem são esses lobos, quem são esses excessos, o que é essa luz que reflete a luz do sol, que é, no caso, a lua cheia. E aí o que é isso? Se a luz do sol é a consciência, aqui está o nosso inconsciente, a nossa percepção dos nossos sentimentos, das nossas dores, de que tudo em algum momento vai passar, porque a noite, depois da noite, vem o quê? Vem o dia, aí vem um sol radiante, representado aqui por duas crianças no tarô de Marsella, representado por um sol todo colorido, assim, todo mais feliz, né? Dizendo, calma, depois de tudo aquilo que você não sabia resolver, tem um sol aqui para nos dizer, temos consequências, temos instrumentos, temos ferramentas, temos o pote de ouro no fim do arco-íris, que é representado por um sol todo colorido, né? Uma coisa muito estilizada, né? Uma coisa francesa, dando espaço para a gente poder usar melhor os nossos próprios recursos. E aí, o Sol, ele é representado no universo do tarô ancestral, olha isso, como a reconstituição de tudo que foi destruído. Ó, nada melhor que um tempo, um dia após o outro, né? E aqui
é uma representação dos raios da perfeição, da clareza de pensamento, e a clareza de pensamento traz o que? O ouro, a beleza da matéria, a beleza da segurança, da tranquilidade, da nutrição. E o que é que dá comida para o nosso planeta? O Sol. Quem é que faz fotossíntese? Sem o Sol a gente não teria. Então o Sol ele representa toda a bonança que possa existir possível para a humanidade, para tudo que a humanidade quer e precisa. E aí depois disso, colocado esse Sol retumbante, nós vamos ter a carta que representa o julgamento. Porque aí quem é que fez coisa certa? Tá do lado de cá. Quem é que fez coisa errada? Tá do lado de cá. E os errados, entre os errados e os certos, nós vamos encontrar o julgamento. Na carta do tarô de Marcélia, uma carta assim meio singela, representando 3 figuras. Tem aqui uma trompeta, né, com um anjo todo colorido, todo feliz, dizendo: e aí, gente, vocês vão jogar, vão fazer, o que vocês vão fazer? O julgamento tem a ver com nós trazermos para a razão as coisas que foram vividas e experimentadas, as coisas que foram vividas e saciadas. No tarô ancestral é enxergar o próprio espelho. Dá para ver aí? A carta, né, que representa a figura feminina olhando o próprio espelho. Ela está ali, debaixo das águas. Curiosamente, ela pode respirar em suas próprias emoções, que as águas representam as emoções, que ela não parece uma figura morta, ela está bem viva. Então ela pode respirar dentro de suas emoções, de seus sentimentos, mas ela tem que olhar no espelho para saber se está no caminho certo, para fazer o julgamento certo. E depois disso tudo, né, de todas essas experiências tão profundas que já foi para todos os lados possíveis, nós temos a carta da representação do mundo, né, por essa mulher rechonchuda, toda poderosa, colorida, senhora de si, representando a figura do mundo, que no tarô ancestral é o próprio planeta Terra. Tá. E aí assim, como se diz para o cliente, ou se diz para si mesma, uma pesquisa dentro do universo do tarô? Primeiro, meu conselho, sempre estude tudo o que você puder sobre mitologia, psique, psicologia. Pode ser pelo sistema acadêmico que vai enveredar para você estudar uma profissão, mas existem assim a psicologia e o tarô, muitos materiais disponíveis, porque o tarô traz para a nossa consciência tudo que está no nosso inconsciente guardado, que ficou lá perdido, que ficou esquecido, né? Então não fica com medo porque uma carta saiu aparentemente ruim, difícil e tal. Outra coisa super importante, existe a forma, a carta em pé, e existe a forma, a carta deitada, pelo avesso, que tem outra representação. Cada forma de leitura vai fazer uma tradução. Quando a gente faz a mistura das cartas, elas podem sair em pé ou deitada, ou contrário. E quando ela sai na posição contrária, ela representa exatamente o oposto daquilo que ela diria na posição em pé. Então não dá num único vídeo, em 2 ou em 3 vídeos, dizer todo o universo do tarô. Mas eu espero que aqui você consiga entender pelo menos um pouco, para, sobretudo, desenvolver a sua curiosidade para aprender mais do tarô. Por exemplo, quando eu dou curso de tarô, o curso leva no mínimo 3 meses o grupo. Por quê? Porque a gente vai aprender mitologia, vai aprender ferramentas da psicologia, vai aprender até ferramentas da numerologia e da Kabbalah, para conseguir traduzir tudo que uma carta, de uma forma tão simples, representa, né? Por exemplo, a gente acha que quando uma pessoa coloca lá um objeto de uma cidade que ela foi visitar, aquele objeto representa a lembrança da viagem que ela foi fazer, certo? E é um prato, ou é um tecido, ou é um boneco, ou é uma lembrança, ou é uma perspectiva. E ela traz aquilo como uma lembrança, assim, como uma fé de que ela vai realizar aquele sonho de voltar para lá, ou a memória do que ela tem de lá. Não importa, aquilo é uma memória. Nossa psique sabe exatamente o porquê daquilo. Sabe exatamente.
Sim, é incrível como ela sabe. Eu vou dar um exemplo aqui. Meu filho, quando era pequeno, ele guardava pedras dentro das fraldas. Eu achava aquilo muito esquisito, muito estranho. A criança gosta de colocar pedra dentro das fraldas. Eu achava que era porque ele gostava do fresquinho das pedras. Ele ia lá no jardim e enfiava as pedras dentro da fralda. Eu achava aquilo curioso. Eu ia abrir a fralda e tinha pedrinhas. Meu filho era geólogo, estudioso da geologia. Então, a natureza dele já sabia para onde ele tinha que ir. Não é incrível? Pois é. Isso acontece com todos nós. Não apenas com meu filho, mas com todos nós. Né? A gente vai dando sinais do que a gente quer. Por isso que a gente precisa aprender a tratar as pessoas com muita amorosidade, para poder instaurar nelas uma corrente de amor e de afeto que lhes faça desejar o melhor da vida. Esse é o propósito do tarô. Você entender o que está dentro de você, que pode fazer com que a outra pessoa que veio buscar sua ajuda, sua colaboração, faça com que ela consiga resolver a sua questão. Então agora eu vou mostrar de um modo muito simples uma técnica usando apenas os arcanos maiores para você fazer uma resposta simples para algo, tá? Nesse vídeo aqui não cabe uma forma elaborada de usar todos os arcanos. Por quê? Porque para usar todos os arcanos eu teria que fazer um vídeo de cada arcano explicando ipsis liter cada um do que ele significa, para depois você juntar todas as peças e fazer uma grande abertura. Então, como existem formas simples de usar o tarô, eu vou ensinar para você uma forma simples. E vou retirar esses tarôs aqui, ok? Não é uma previsão, é apenas uma técnica de pergunta e resposta, ok?